Oferecimento Med Rádios e você, juntos pela vida. De volta mais uma vez aqui no programa Conectando, eu agradeço a sua audiência aí, você é o nosso telespectador. Se você está nos assistindo aqui na TV Mar, muito obrigada. Se você quiser ver novamente esse programa, amanhã às 8 horas da manhã e às 13h30, então às 22 horas sempre tem um programa novinho para você. Depois às 8 horas e às 13h30 tem a reprise. Seguindo, vai para o nosso YouTube, programa Conectando no nosso canal do YouTube, tá? Agradeço a Med Rádios Complexo Médico Hospitalar, que fica na Gruta de Lourdes. O Hospital Med Rádios agora está com urgência e emergência 24 horas. Urgência e emergência adulto 24 horas. Med Rádios e você, juntos pela vida. Estamos junto com a agenciaparadise.com.br, tá? E Agência Paradise, o endereço para você conhecer o trabalho excelente que eles realizam, fazendo sites bem interessantes, páginas de captura, gerenciamento de redes sociais, agenciaparadise.com.br. Quando você pensa em surpreender o seu namorado ou a sua namorada no próximo Dia dos Namorados, pega o número do Petit Sucre aqui na tela e faz uma reserva. Olha, o jantar dos namorados vai ser realmente espetacular. Aproveite. Eu estou sempre recebendo alguém muito interessante aqui. Hoje eu estou super bem acompanhada com a doutora Rosa Gaia, ela que é médica, alergista e imunologista, que tem um conteúdo incrível para nos oferecer para você que está aí do outro lado. Doutora Rosa, que cuida de tantas pessoas, não é? E hoje está aqui nos dando a honra dessa visita. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Edjane. Obrigada pelo convite. Sempre bom demais participar dos seus programas. Bom demais estar com você. É um prazer. Eu fico muito feliz. Gente, nós estamos na segunda semana alagoana de alergia alimentar, de conscientização à alergia alimentar. E aí, quando a gente pensa em alergia alimentar, tem gente que confunde um pouco intolerância e alergia, não tem? É verdade, Ediane, foi muito bom você tocar nesse aspecto. Na verdade, a gente está na segunda semana de conscientização da alergia alimentar. Iniciou no domingo, onde fizemos uma caminhada na orla da Pajuçara, com estudantes de medicina, com especialistas em alergia e imunologia. E foi muito interessante porque teve um afluxo de pessoas muito grande e a gente conseguiu tirar dúvidas, esclarecer. E essa semana ela vai até o dia 21, que vai finalizar com uma palestra, um simpósio, com a maior especialista, a maior expert talvez em alergia alimentar no Brasil e uma das maiores do mundo, que é a doutora Ariana Yang. Vai ser aberta para profissionais da especialidade, pediatras e nutricionistas. Durante toda a semana está tendo muitas palestras nas faculdades, em colégios, na UPA, no Hospital da Criança, SESMAC, enfim. Palmeira dos Índios teve também participação com palestras, Arapiraca e Pilar. Mas voltando à nossa história da alergia alimentar, há muita confusão mesmo e a gente aproveita esses espaços para esclarecer. A nossa preocupação, assim, dos especialistas é que, de fato, nas últimas décadas, tem aumentado muito as doenças alérgicas de uma maneira geral. Você imagina, cerca de 20% da população mundial tem alguma forma de alergia. Rinite, asma, dermatite atópica, urticária, alergia alimentar. E por que a gente está instituindo, se preocupando tanto com a alergia alimentar? Porque ela tem crescido muito mais mesmo. E esse exemplo pequeno que você me deu é super importante. Tem muitas pessoas que chegam no consultório da gente, doutor, eu estou com alergia à lactose. Dói o ouvido, mas a gente tem a obrigação de explicar. Dói o ouvido, dói, porque assim, alergia ao leite, à PLV, alergia à proteína do leite, é uma resposta imunológica frente a uma proteína. E a intolerância à lactose é uma indigestão, vamos dizer assim, é uma incapacidade do organismo em digerir o açúcar do leite, ou seja, a lactose. Então, não tem nada a ver com alergia. Não corre risco de vida, né? É uma coisa que está desconforto gastrointestinal. A depender do grau, os pacientes reclamam muito, é muito difícil naqueles graus mais acentuados. Mas não corre risco de vida, diferente da alergia à proteína do leite de vaca, que pode sim
levar a quadros de anafilaxia e ser até fatais. E uma coisa que a gente tem observado com esse aumento da incidência das doenças alérgicas, principalmente as alergias alimentares, é também a gravidade, sabe, Edjane? Elas aumentaram em frequência e gravidade. Eu sou de uma época, há 30 anos que eu faço, mais de 30 anos que eu faço a minha especialidade, então lá atrás não era tão frequente. A anafilaxia pelo leite era uma coisa raríssima, hoje a gente vê com muita frequência, por isso que a gente tem tanto cuidado e informação. Existe algum motivo para isso? Já se descobriu um porquê dessa evolução tão grande dessa patologia? Posso dizer uma patologia. É verdade, é uma patologia que a gente tem que se preocupar. A gente não sabe exatamente por quê, mas provavelmente os novos hábitos de vida, né, Jane? A poluição, a alimentação muito mais de fast food, enfim, não é uma alimentação tão saudável quanto na época, ou seja, até o próprio meio ambiente modificado, tudo isso pudesse interferir nesse aumento. O aleitamento materno, por exemplo, na tendência da alergia à proteína do leite de vaca é super importante, é uma coisa que você protege. Então, talvez por esses múltiplos fatores a gente esteja assistindo, infelizmente. E tem diminuído muito também, não é? Porque nesse caso do aleitamento materno, a gente fala de uma época atrás, onde todas as mães faziam questão de alimentar os seus filhos e até mais tempo do que o preconizado pelo Ministério da Saúde, né? Muito tempo. Eu mamei até 4 anos e 8 meses. Veja bem, já quase estava um adolescente mamando, né? E hoje em dia, no meu caso já foi diferente. Eu amamentei o meu filho no tempo certo preconizado pelo Ministério da Saúde. Mas você sabe que a gente via muito isso no passado, a amamentação era sagrada, o leite materno era sagrado. Passou uma época onde os jovens começaram a não querer fazer tanto aleitamento materno. Mas graças a Deus que recentemente está voltando muito, viu? As pessoas estão aderindo. Por quê? Porque está se entendendo muito mais, né? A conscientização, a importância. Né? Então, essa informação é fundamental mesmo. Doutora, assim, existem casos onde a pessoa já nasce com essa alergia alimentar e existem casos de adquirir a alergia alimentar ou não? Como que funciona isso? Então, de uma maneira geral, as doenças alérgicas, a alergia alimentar também existe um componente genético, né? Então, a criança, a pessoa já nasce com aquela predisposição genética. Quando a gente vai olhar a história familiar, é muito forte. Você imagina que se um casal é alérgico, é atópico, tem ou rinite, ou asma, dermatite atópica, a possibilidade de seus filhos virem a ter alguma forma de alergia é quase de 80%. Se um deles, ou o pai só, ou a mãe tem, então isso cai um pouquinho para 60%, 70%. Então, de fato, existe. E a depender do meio ambiente onde você vai se desenvolver, isso pode marcar. Por exemplo, se uma criança nasce que tem um pai fumante, então, obviamente, e tem já uma história de alergia na família, obviamente ela tem muito mais chance de desenvolver uma asma, as bronquites, fazer mais complicações respiratórias, como as pneumonias, enfim. Então, existe também esse meio. Mas, falando de alergia alimentar, a maior arma que nós temos e a maior proteção, de fato, é o aleitamento materno. Então, se você já tem uma história familiar, o conselho é esse, tem uma história na família, o irmão já teve alergia ao leite, por exemplo, e algum outro da família já teve, então você deverá, para prevenir, já você amamentar esse filho que está vindo aí pelo tempo preconizado, você vai evitar. Já entender essa necessidade, né? Essa real necessidade de você amamentar, não é porque não é uma informação generalizada, é uma informação personalizada para você de acordo com a realidade familiar, não é? Perfeitamente, e a gente aproveita muito esses espaços para orientar para os pais procurarem um especialista. Por exemplo, saiu agora há pouco um questionário, onde se fez esse questionário aqui no Brasil, nas 5 regiões, com mais de 10 mil pessoas. E desse questionário que se observou que de cada um paciente, 18 pacientes, por exemplo, um deles vai ter alergia alimentar. Que, estatisticamente, nos últimos 11 anos,
A alergia alimentar, ela aumentou 10 vezes ou mais. Então, é um aumento muito substancial. Esses números, eles são altíssimos. São altíssimos. E por que a gente orienta a procurar um profissional? Porque, infelizmente, só 50% desses pacientes vão ser diagnosticados e, obviamente, se não for diagnosticado, não vai ser tratado adequadamente. E corre risco até de vida, né, doutora? Sim, correndo risco de vida. Os riscos de anafilaxia são muito frequentes, infelizmente, por alergia alimentar. E assim, quando essas crianças, por exemplo, fala criança que a gente está falando de alergia ao leite, que de fato é o alimento mais envolvido, leite e ovo, são os 2 alimentos mais envolvidos nas alergias na criança. E quando essas crianças chegam a gente, às vezes já tem passado por pelo menos 3 outros médicos. Então é importante que se procure especialista, porque aí você não vai retardar o diagnóstico e fazer o tratamento correto. Então, leite e ovo, os alimentos mais frequentes, porém, eles vão desaparecer espontaneamente com a idade. Eu ia perguntar isso, porque inclusive eu tenho uma prima, né, que a filhinha nasceu com alergia ao ovo e que agora ela tem 5 anos e já não tem mais essa alergia. Então, assim, essa é uma boa notícia. Uma ótima notícia, elas são transitórias. Antigamente, a gente via essas melhoras já espontâneas assim muito cedo. Criança com máximo 2 anos já não tinha alergia mais ao leite nem ao ovo. Hoje a gente está vendo isso puxando um pouquinho mais para cima. Às vezes a gente pega criança com 5 anos, até 7 ainda, sensibilizada. Mas enfim, elas são transitórias. Umas podem ser muito graves, a gente pega sim no consultório, no dia a dia, bastante paciente que fez anafilaxia ao leite e ao ovo. E aí a gente tem que ter muito cuidado, um segmento assim, com muita responsabilidade, para ir monitorando, realizando testes para ver o momento certo. Eu acredito, eu não sei, né? Mas aí é a sua realidade. Eu acredito que quando é na criança, a falta de informação a gente sabe que é a pior situação, né? A falta de informação, ela realmente mata. E o que acontece? Muitas vezes pensam assim, a criança ela tem alergia a ovo e esquece os alimentos que contêm ovo, né? Assim, então, o ovo está disfarçado, vamos dizer assim. E aí a criança é submetida a esse alimento. Isso tem que ter muito cuidado mesmo. É por isso que a importância de você ir no especialista, porque você vai receber todas as informações e as orientações corretas para evitar exatamente os alimentos que são contaminados, porque a reação, a depender da gravidade, é exatamente igual. Se você faz uma anafilaxia com 1 grão do ovo, com o ovo você pode fazer com 1 grão do ovo, né? E eu aproveito também o espaço, gente, vamos lembrar o seguinte, a criança que tem alergia ao ovo, ela pode e deve tomar todas as vacinas, porque tem algumas vacinas para gripe e tal, que elas têm um componente do ovo, mas ela não gera anafilaxia, não é contraindicação. Então a gente até recebe endojo, olha, meu filho tem alergia ao ovo, a criança já com 3, 4 anos não recebeu nenhuma vacina dessas de rotina, não. Então, por favor, alergia ao ovo não significa proibição de tomar a sua vacina. A única vacina que a gente tem que fazer um segmento num consultório, acompanhado por um especialista, é a vacina de febre amarela, se a criança teve anafilaxia ao ovo. Então, essa de febre amarela, a gente tem que ter mais critério, tem que ser aplicado no ambiente hospitalar, sob supervisão. As demais, absolutamente normal. Olha só que informação super importante essa, tá? Então presta bem atenção que se você tem aí seu filho, sua criança tem alergia a ovo, não deixa de vacinar, porque vacina é muito importante. A gente vem de uma época agora que se desenvolveu uma turma contra vacinas, algumas vacinas, e isso é uma situação bem entristecedora. Eu acho que isso daí é passar as pessoas para trás. Não faça isso não acredita nisso não. Vai tomar vacina, os órgãos de saúde, eles têm responsabilidade em fazer as coisas, não é? E justamente para propiciar a vida e não o contrário, como muitas pessoas pensam, tá? Vou para o intervalo comercial rápido e volto com a doutora Rosa Gaia, alergista e imunologista, que está nos falando a respeito de alergias alimentares, e esse assunto é muito interessante. Volto já.